Nós temos, nessas últimas semanas, tratado um pouco sobre o tema família, faz parte da nossa agenda, né? De falarmos sobre os mandatos da criação. Nós falamos sobre o mandato espiritual no mês de junho. No mês de julho, nós tivemos o aniversário da nossa igreja, e em agosto nós retomamos com o mandato social. Eu tenho falado aqui que o mandato social ele vai tratar de relações, outras relações que não só a família, mas nós focamos na família nessas últimas semanas, e permitindo o Senhor, no próximo domingo, nós iniciaremos o novo tema, né, ou uma nova série falando sobre o mandato cultural, onde nós vamos lidar com o cristão e a cultura. E a gente vai falar de diversos temas ligados à nossa vida cotidiana. Política, arte, economia, ciência, todas essas coisas e mais alguns outros, né? Esse mundo digital e todos esses assuntos ligados a isso. Ok? Então, essa é a nossa agenda a partir do próximo domingo, e todo mês de setembro nós vamos lidar com o mandato cultural. Mas hoje nós encerramos esse tema, que é o mandato social, que fala dos nossos relacionamentos, mais especificamente dos relacionamentos familiares. Então, antes de nós começarmos, eu queria só orar com você mais uma vez. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de ter diante de nós a Tua palavra, seja ela cantada, seja ela lida, seja ela pregada. Nós somos privilegiados, Deus, por ter em todo esse culto, o tempo todo, a Tua palavra diante de nós. E a nossa oração é que o Senhor a use mais uma vez para falar conosco, para nos instruir, para moldar o nosso caráter e nos dar decisões sábias e que glorifiquem o Seu nome, Deus. Nos ajuda a entender, a compreender a Tua vontade. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, hoje eu vou começar com essa pergunta aí, o que é família, né? E talvez para você possa parecer uma pergunta muito básica, mas não deveria ser, porque na época em que nós vivemos, nós temos inúmeros conceitos diferentes a respeito da família. Nós temos desde uma ala mais conservadora, que vai falar da família como o núcleo da sociedade, como o elemento menor, a célula menor da sociedade, até um outro grupo mais progressista, falando sobre a família como um lugar ruim, como um lugar de repressão, como um lugar de prisão emocional ou qualquer coisa do tipo. E no meio dessas duas linhas, nós vamos ter uma série de outros pensamentos a respeito da família. E nós nos enganamos, irmãos, se achamos que aquilo que é o pensamento corrente da sociedade sobre um determinado assunto não nos influencia. Nós não podemos ser tolos a ponto de achar que, estando inseridos na sociedade em que estamos, ela não tenha influência sobre nós. É claro que ela tem. Nós somos homens do nosso tempo. Nós somos pessoas que vivem nessa sociedade, debaixo e rodeado dos valores que nós temos. Isso não é sinônimo de dizer que todos nós abraçamos todos esses valores como nossos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também seria errado dizer que nós não temos e não sofremos influência dessa sociedade a ponto de que nós precisamos sempre estar repensando e corrigindo o nosso entendimento sobre tudo aquilo que está à nossa volta. Essa é uma necessidade nossa, estarmos sempre nos voltando às Escrituras para que aquilo que nós entendemos sobre determinada realidade seja, esse entendimento seja claro, seja límpido a partir das Escrituras. Porque a cada dia nós vamos lidando com novos temas e com novos pensamentos, novas realidades, e tudo isso tem certa influência em nós, sim. Não é uma influência a ponto de nós abraçarmos essa realidade como a nossa, com exceção de um ponto ou outro onde nós temos visto muitos cristãos se perdendo, né? Mas, no geral, nós temos cristãos com princípios bíblicos, mas
cujos princípios têm sido corroídos por realidades e por definições sobre os temas da vida que não partem das Escrituras. Então, a minha intenção, ao fazer essa pergunta, o que é família, é a gente poder visitar as Escrituras, olhar para o que o Senhor falou e fala sobre a família, de forma que a nossa compreensão sobre o que é a família possa ser cristalina, como a Bíblia é. Então, esse é o meu desejo, essa é a minha intenção. E quando eu falo de família aqui, irmãos, eu estou falando daquela realidade que nós vivemos todos os dias. Né? Para os solteiros, nós temos a família normalmente ligada aos pais, aos irmãos. Para os casados, nós estamos falando de cônjuges, às vezes de filhos. Né? Para, de repente, os avós, nós estamos falando de filhos, de netos. Ou seja, para todos nós temos algum contexto de família ligado. Para o solteiro, que mora sozinho, nós temos um contexto de familiar, que ainda que não esteja habitando na mesma casa, existe com os seus parentes, e nunca deixando de lembrar que a igreja, apesar de não ser exatamente a mesma coisa da nossa família, esposa, filhos e afins, também é apresentada nas Escrituras como família. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. E eu quero, para isso, usar esse texto de Gênesis, capítulo 2, os versículos 21 a 25. Se você quiser acompanhar comigo o texto, eu estou usando a versão NVI, está aí na sua tela. Se você quiser utilizar sua Bíblia, seu aplicativo, e de repente até outra versão, se for o seu desejo, fique à vontade para isso também. Tá? Então, capítulo 2 de Gênesis, versículos 21 a 25. Eu vou ler na tela, porque senão depois acabo deixando de passar. Né? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Bom, esse texto é o texto base da formação da família. É o primeiro texto onde nós encontramos uma família com vários elementos que a compõem. Nós temos em Gênesis capítulo 1 outros versículos que vão falar também de família, mas esse é aquele que é o primeiro texto mais completo a respeito do que é a família. E o que eu queria fazer com você, irmãos, essa noite, é que nós pudéssemos refletir um pouco sobre alguns elementos que fazem parte, que são estrutura da família, que são fundamento familiar e que são apresentados nesse texto. E a minha intenção aqui, irmãos, de forma nenhuma é ensinar você alguma coisa sobre a família, porque eu não acho que esse texto consiga fazer isso de forma mais completa do que aquilo que nós temos ouvido o tempo todo em outros textos também. Então é claro que nós sabemos o que é a família. A minha intenção não é ensinar você o que é família. A minha intenção é convidar você, é provocar você, para que você possa refletir e pensar um pouco sobre como você tem enxergado a sua família e que você possa, de repente, no meio disso tudo, perceber como, às vezes, a poeira da nossa sociedade tem repousado sobre nossa compreensão do que é a família e de como a família tem sido apresentada de uma forma diferente daquela que as Escrituras mostram. Então, esse é o meu desejo. Okay? Então, eu separei alguns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com você sobre a família. E o primeiro deles é o seguinte: na família há uma profunda conexão. E aí você vai olhar lá no texto, você vai perceber que na criação da mulher, Deus faz o quê? Deus tira uma das costelas do homem e dessa costela ele faz então ali a mulher, ou a partir dessa costela ele faz a mulher. Tanto que Adão entende isso de uma forma completa, dizendo ela assim, é o osso dos meus ossos, né? Porque foi retirado dessa costela. E aqui nós percebemos, irmãos, que a família ela é formada a partir dessa profunda conexão que existe entre aqueles que fazem parte da família.
E a gente pensa pouco sobre isso. Nós pensamos pouco sobre o quão conectados nós estamos às pessoas que formam a nossa família. Como essa conexão ela acontece num nível tão profundo, num nível tão íntimo, que é impossível romper isso definitivamente. E ainda em momentos em que haja a separação, a conexão é impossível de se romper por completo. A partir do momento que essa conexão ela é estabelecida, e aqui é uma conexão muito mais profunda do que aquela que nós experimentamos, né? A sua esposa não veio da sua costela, né? Acredito eu que não, né? Tenho certeza que não. Na verdade, ela veio de outro casal, né? Mas a ideia aqui é só conexão. E essa conexão, irmãos, ela é tão profunda quanto esse texto mostra. Uma conexão eterna, uma conexão de alma, uma conexão a ponto de ser inquebrável. A ideia apresentada aqui, quando é de uma costela de Adão, é a ideia de profundidade, é a ideia de pertencimento, é a ideia exatamente dessa conexão. E é muito importante, irmãos, que nós entendamos que essa conexão ela é produzida exatamente nessa formação da família. Não é uma conexão que nós estabelecemos por decisões ou por convívio, mas ela é uma conexão também espiritual, ela é uma conexão também produzida, ou principalmente produzida pelo Senhor. E você está intimamente conectado à sua família, hoje e para sempre. E essa conexão produzida pelo Senhor, levada aqui a uma consequência última, ao ponto de que a costela fosse aquele elemento que dali partiu a criação da esposa para que a família pudesse ser realizada, é importante a gente pensar se nós temos dado atenção a que essa conexão permaneça real em nossa família. Muitas vezes o tempo vai passando, e isso é uma experiência que todo casal acaba tendo. O tempo vai passando e algumas coisas que faziam parte do relacionamento passam a não fazer mais parte. Algumas coisas que em um momento foi importante para aquela família deixam de ser importantes. E essa conexão que, apesar de não poder ser quebrada, pode ser desgastada, acaba experimentando isso. De forma que nós nos voltamos para tantas outras responsabilidades da vida e deixamos de dar atenção para o elemento principal da família, essa conexão que existe entre os seus membros. E é por isso que nós vemos hoje famílias onde marido e esposa têm sérios problemas de comunicação, onde nós vemos famílias onde os filhos têm dificuldade de se expressar e de se comunicar com seus pais, onde nós vemos famílias em que estão sempre sonhando, e quando você fala com famílias hoje, você pode perceber claramente no falar dessas pessoas que o diálogo é sempre um problema, ou quase sempre um problema. E a razão disso é exatamente o fato de nós não atentarmos que família começa por essa conexão. Começa no fato de que nós precisamos olhar um para o outro como partes de nós mesmos. É isso que essa conexão significa. É nós olharmos para os nossos familiares com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições e perceber essa conexão como essa família fazendo parte de mim mesmo. Conexão que não pode ser quebrada, conexão que não é só uma extensão, não é só um outro elemento, mas é parte de mim mesmo. E é isso que esse texto começa ensinando, que não existiria família sem que Deus tivesse produzido essa conexão inquebrável e infinita entre a família. Mas nós olhamos para tantas outras coisas em nossas famílias, e nós queremos consertar tantas coisas em nossa casa, e às vezes nós não atentamos que a principal energia que eu gasto na minha família deve ser para que essa conexão seja ampliada, aprofundada e desenvolvida. Não tem família, pelo menos não no modelo bíblico. É por isso que nós vemos famílias hoje onde o casal mora junto,
mas vive uma vida absolutamente independente, onde filhos nem sequer conversam com os pais e vice-versa sobre absolutamente nada que se refere à sua família, que se refere às suas vidas. Na verdade, essas pessoas vivem juntas, mas não são conectadas ao ponto de enxergar no outro uma extensão de si mesmo. A ponto de que a extensão participe daquilo que eu sou. A ponto de que os outros participem daquilo que eu vivo. E nós somos engolidos por uma sociedade individualista, egoísta, que ignora completamente a coletividade em prol do si mesmo. E nós, como cristãos, não podemos esquecer que a essência do Evangelho é o coletivo. A essência do Evangelho não é o eu. A essência do Evangelho é a comunidade dos santos. É onde existem 2 ou 3. É onde a igreja se reúne. É onde Cristo está formando uma família. Todos esses elementos mostram coletividade. Jesus, quando forma os seus discípulos, Ele não forma 1 ou 2 ou 3. Ele não tem um único discípulo, onde a partir desse discípulo todo o evangelho é desenvolvido. Não. É sempre na coletividade. A primeira vez que Jesus envia os seus discípulos, Ele envia 70. Nós não estamos falando sobre o que é importante para mim, nem o que é importante para você. Nós estamos falando de uma conexão de alma tão profunda, a ponto de tornar quem vive conosco extensão da nossa própria alma. Essa é a família, segundo o padrão de Deus. Não é a família segundo padrões de hoje em dia. Segundo padrões de hoje em dia, a família é simplesmente o local onde alguma estrutura e segurança me é fornecida para que eu possa, então, desenvolver minha própria vida. E ainda que isso seja parte, isso não pode ser definição de família para nós. A definição de família precisa ser que a minha casa, minha família, é aquele local onde as pessoas que lá habitam estão tão conectadas a ponto de serem uma única realidade e de viverem uma única história. Pode parecer uma utopia para vocês. E parece mesmo, para todos os que têm o espírito dessa época, isso vai parecer uma utopia. Essas pessoas vão dizer assim, isso é muito bonito, é muito romântico, é muito belo. Não, não é nada disso. Não é romântico. Ao contrário disso. Não é belo. Ao contrário disso. A gente está falando de renúncia. E também não é algo assim de encantar os olhos. Porque a gente está falando de se conectar ao ponto de que nessa conexão algo novo surge. Uma família. Nós estamos falando de um modelo bíblico, irmãos. E esse deveria ser o nosso modelo, o modelo que nós abraçamos. O segundo ponto que eu queria te provocar é que na família o valor de cada um é reconhecido. E o texto diz que Deus fez uma mulher. Da costela de Adão, Deus fez uma mulher. É claro que essa é uma realidade que nós gostaríamos que fosse real em nós, né? Todos nós reconhecidos como quem somos. Mas o ponto que eu queria frisar aqui, irmãos, não tem a ver com reconhecer o seu valor como, de repente, uma pessoa talentosa, uma pessoa agradável, qualquer coisa do tipo. Mas tem a ver com você reconhecer quem a pessoa é diante do que Deus está fazendo na sua família. O propósito aqui da criação da mulher é para que ela e Adão, Eva e Adão, pudessem, conectados, viver uma história onde ambos tivessem o seu papel, ambos tivessem o seu valor e ambos pudessem viver um propósito maior de Deus para aquilo que é chamado de família. Sabe, irmãos, nós corremos o risco sempre de extremos. Eu sempre falo isso aqui. Aqueles irmãos que vieram de um movimento pentecostal e estão conosco, eles podem testemunhar como é difícil a gente fugir dos extremos. Num momento nós fazíamos alguma coisa em extremo. Nós jejuávamos 40 dias de jejum. E aí o camarada conhece a fé reformada, ele já começa a discutir, será que jejum é bíblico?
Será que jejum está no Novo Testamento? A gente vai de um extremo para o outro. É assim, todo mundo que viveu uma experiência pentecostal, em alguma área, eu sempre costumo brincar, né? Quando ele era pentecostal, ele não comia nem bombom de passas ao rum para não ter o rum na boca. E aí ele conhece a fé reformada, e aí ele toma da número 1 até a 51. Até ele equilibrar é difícil. É a nossa realidade essa. Nós gostamos desses extremos. Basta se a gente olhar a realidade política do nosso país, como a gente encontra extremistas dos dois lados. Nós somos assim, irmãos. Mas esse extremismo nos leva ao perigo aqui de nós termos relacionamentos úteis. Isso é uma coisa séria para a gente pensar. A utilidade dos nossos relacionamentos. Como muitas vezes os nossos relacionamentos são utilitários, ao invés de serem edificadores. E os nossos relacionamentos se tornam utilitários quando o valor da pessoa como pessoa é deixado de lado, em prol da capacidade que ela tem de produzir algo benéfico para mim. E aí o relacionamento se torna utilitário. E é muito comum nós vivermos esse tipo de relacionamento utilitário. Antigamente, isso tinha um nome mais comum, mais popular. A gente dizia que era aquele amigo que só ligava quando precisa de um favor. Você já teve amigo assim? O camarada não tiver 1 ano. De repente ele te liga, e aí rapaz, quanto tempo? Sumiu, hein? Como se fosse você que não quisesse nenhum relacionamento. Não, eu não sumi, você só não estava precisando de nada. É por isso que a gente não se viu. E esse tipo de relacionamento utilitário é algo tão fácil de se construir, que às vezes nós trazemos isso para a nossa família. E aí, a nossa família se torna o conjunto de pessoas que o que eles fazem me ajuda a ser melhor. Me ajuda a ser quem eu sou. Me ajuda a desenvolver o meu sonho. Me ajuda a desenvolver o meu projeto. Quando, na verdade, nós deveríamos atentar para a realidade de que homem, mulher, filhos, todos têm o seu papel dentro dessa realidade tão bela chamada família que Deus criou, e que é não na utilidade, mas no valor de cada um desses elementos que nós vamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós como família. É no valor que eles têm, pelo que eles são, nas falhas e nas qualidades, nos acertos e nos erros, nas imperfeições e nas qualidades que nós amamos. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, irmão. Se nós não estamos transformando a nossa família numa equipe útil para a nossa própria satisfação. Quando a nossa família deveria ser um eterno desenvolver o outro. Um eterno crescer dos que estão à nossa volta. E um eterno lutar para que o propósito que Deus tem para cada um dentro da nossa casa se cumpra. Porque é nesse propósito cumprido que nós vamos experimentar a bondade, a bênção e a graça de Deus sobre a nossa casa. O terceiro ponto que eu queria ressaltar aqui é que família é graça de Deus. Deus criou uma mulher e a trouxe a Ele. Nós, principalmente aqueles que conheceram o Evangelho depois do seu casamento, costumam se questionar se aquele casamento, será que aquele casamento é um casamento que Deus quis? Será que a gente está junto com Deus quis? Será que a gente não fez isso longe de Deus, sem Deus, sem a gente nem conhecia Deus? Como é que a gente ia estar junto? E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei a resposta para essa pergunta sua. Não sei. Eu sei uma coisa. A Bíblia diz que se você conhece Jesus, independente de quem seja o seu cônjuge, a sua família é abençoada. É o que as Escrituras dizem. Ela diz, caso contrário, os seus filhos não seriam impuros, mas não são, eles são santos. Porque quando Deus firma uma aliança com alguém, essa aliança que Deus firma se estende à sua família toda. E o que Paulo diz é, se essa pessoa aceita viver com você, não a deixe.
Porque a graça, a bondade, a bênção de Deus está sobre a sua casa. Mas também os dois que se converteram, muitas vezes olham para tantas diferenças e se questionam sobre, será que essa é a família que Deus tem para mim? E a nossa resposta precisa ser é. Eu me lembro quando eu estava na faculdade teológica, eu já contei essa história para vocês aqui, mas uma moça disse o seguinte, que ela havia ido a um lugar e ela recebeu uma profecia, e nessa profecia a pessoa dizia para ela assim, olha, o homem que Deus tem para você não é... Eles falam difícil, não sei porquê, né? O profeta só sabe falar assim, né? Esse homem que hoje é seu, ou alguma coisa do tipo, não é o que Deus tem para você, Deus tem coisa melhor. E ela chegou toda feliz na faculdade, que Deus tinha coisa melhor para ela. E eu me lembro que eu e minha boca grande não conseguimos ficar quietos naquele dia. Apesar de que meu desejo era que isso tivesse acontecido, eu disse para ela, eu falei, olha minha irmã, você me perdoe, mas o profeta que te falou isso, ele é profeta de Baal. Na melhor das hipóteses, é um filisteu. E ela, imagina que é isso, que se você é incrédulo, né? Eu sei o que acontece, que esse rótulo acaba me perseguindo. Você é um incrédulo, você não acredita nessas coisas? Eu falei, duas respostas para você. Não. E eu não só não acredito, mas eu tenho certeza. Deus não falou nada para você. Ah, mas a gente casou, a gente não era cristão e não era nada disso e a gente casou errado. Não, nada disso, cara. Você não era cristão. Você pode até nem ter pensado nessa sua escolha de uma forma equilibrada, sábia. Mas o que você está dizendo é que quando você casou, Deus não estava lá. O que você está dizendo é que você vive com essa pessoa hoje e você vive sem que Deus faça parte disso. Isso não é verdade. Porque não existe nada ao nosso redor em que Deus não seja governante. Nada. Nós precisamos acabar com essa ideia, irmãos, como se nós tivéssemos qualquer capacidade de tomar uma decisão ou de dar qualquer passo à parte de Deus. Não existe isso. Todos os nossos passos são diante de Deus. Sejam cristãos ou não. Não se vive em outro lugar, só se vive em um lugar. E esse lugar onde nós vivemos é diante de Deus. E a nossa família, tenha ela a história que tenha tido, tenha sido, você só ficou com a sua esposa porque de repente ela engravidou, vocês não eram cristãos, vocês quiseram fugir dos pais, seja lá qual for a razão por trás da sua união, a sua família, ela está debaixo da graça de Deus. Porque você está debaixo da graça de Deus. E essa graça se estende para a sua família. Não existe família estabelecida sobre outro fundamento senão o da graça de Deus. E se nós não conseguimos enxergar para a nossa família assim, como alvo da graça de Deus, irmãos, nós vamos ter muita dificuldade de sermos sustentados nos momentos de crise. Porque elas vêm. Basta perguntar a qualquer um aqui casado, mais do que o período de garantia, 2, 3 anos, saiu da garantia, não comprou garantia estendida, é só perguntar, e você vai ver que tem crise. Tem crise. Tem dia que eu não me aguento. E aí eu olho para a Karen e falo, como é que ela aguenta? Eu acho que ela também não aguenta, mas é a graça de Deus que sustenta. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Tá bom, só isso para você não sair correndo. Você não sente assim? Não tem dia que nem você se aguenta? Tem dia que eu olho para mim e falo, meu Deus, para de reclamar, rapaz. Aí eu gosto de botar isso na conta do sangue italiano, né? 150 gerações que eu não sou italiano, mas está lá o sangue. A gente gosta de ter razão para essas coisas, mas sabe qual é a razão? Nós somos seres humanos. É isso mesmo. Tem dia que nós estamos felizes da vida, cheios de Deus, cheios
de condições de proporcionar à nossa família coisas agradáveis. Tem dia que não, que a gente está um caco, que a gente está mal-humorado, que a gente está azedo. E sabe quem sofre mais? Quem mais nós temos liberdade. Quanto mais liberdade você tem com uma pessoa, mais fácil é você falar para essa pessoa alguma coisa desagradável. Quanto mais você ama essa pessoa, mais você se sente na liberdade de falar uma coisa desagradável para essa pessoa. Mas nós precisamos voltar a olhar para a nossa família como graça de Deus. Sua família é graça de Deus. Sua família está debaixo dessa graça. Mesmo nos piores momentos da sua vida. Mesmo nas maiores lutas que você enfrenta, mesmo nas maiores perdas, é debaixo da graça que você vive, é debaixo da graça que sua família vive. Não tem outro lugar onde sua família habita, senão debaixo da graça de Deus. Quarto lugar, família onde nós assumimos responsabilidades. E isso aqui é um problema para a nossa sociedade hoje. Porque a sociedade para ter homem frouxo é a nossa. Frouxo. Meu Deus do céu. Que dificuldade os homens têm de assumir sua responsabilidade. Nós precisamos olhar para as Escrituras e lembrar que a cada um de nós, seja marido, seja mulher, seja filho, seja quem for, foram dadas responsabilidades. Família é lugar onde nós as assumimos. Família é lugar onde cada um desses papéis que foram dados a pais, filhos, avós, marido, esposa, são abraçados de uma forma tão intensa que aquilo vai glorificar a Deus. Deus, quando fala da família, ele diz, então o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele está assumindo sua família e assumindo ali responsabilidade. Porque aquilo que era a responsabilidade de seu pai e de sua mãe, agora é dele, para a sua família. Quando eu falo sobre homens frouxos, irmão, não se ofenda não. Faça como alguns irmãos aqui da igreja. Olhe para o lado e diga assim, isso é para fulano. Tem muitos irmãos aqui, especialistas em fazer isso. Isso é para fulano. Quando acabar o culto hoje, por exemplo, muitos irmãos vão dizer, olha, pastor, essa palavra foi para fulano. Mas a gente precisa pensar nisso, irmãos. Enquanto nós temos prazer em nos gastar em prol do que Deus colocou na nossa mão. Sabe por quê? Porque o tempo passa e ele é irrecuperável. Porque a vida passa e ela é irrecuperável. Porque as responsabilidades que estão sobre nós, elas, se não abraçadas, elas vão ser até mesmo abraçadas por outra pessoa. Pelo nosso cônjuge, até às vezes por filhos, às vezes por avós. Mas é nossa responsabilidade que precisa ser assumida. E assumida com alegria, pelo privilégio de sermos nós que a recebemos do Senhor. O dia que sua família se tornar um fardo para você, meu irmão, você tem qualquer coisa, menos uma família bíblica. Porque família é o lugar onde nós nos gastamos. Família é o lugar onde o pai vai sempre dormir cansado, onde a mãe, depois que se torna mãe, raramente volta a conseguir se cuidar de um jeito que ela fazia quando era solteira. É o lugar onde os filhos os consomem. Mas se você perguntar para qualquer pai se ele queria que tivesse sido diferente, ele vai dizer que valeu a pena cada esforço que ele fez pelos seus filhos. É claro, o que ele queria que fosse diferente é a forma como ele agiu. É a forma como ele foi pai, a forma como ele foi marido. Mas se você perguntar para ele se valeu a pena, ele vai dizer que valeu cada esforço. Quando nós assumimos as responsabilidades que são nossas em nossa família, nós estamos assumindo a vontade de Deus para a nossa casa. Em quinto lugar, família onde Deus age sobrenaturalmente.
Acho interessante essa expressão quando diz que então o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Como é isso? Se tornar uma só carne? Isso é uma realidade sobrenatural de Deus. Deus faz isso sobrenaturalmente. Corações são conectados na eternidade, de forma que se tornam um. Mas é difícil ser um, não é? Se tem uma coisa difícil no casamento, é ser um só. Porque alguma coisa acontece com a nossa mente no casamento. Eu vou dar um exemplo. Você que é casado, você já saiu com a sua esposa? E a sua esposa estava feliz quando saiu. Se arrumou, 6h30 para se arrumar. Funilaria completa, né? Se arrumou. Aí, meu Deus, aquele elogio, né? Como você está bonita, que linda, cheirosa, dá um cheiro e tal. Aí você entra no carro. A porta do carro bate, ela se transforma. E ai de você, se não souber o que aconteceu. E você olha para o lado e diz, o que aconteceu? Ela, nada. E quando ela diz nada, eu digo, Senhor, tem misericórdia, leva logo, Senhor, leva, porque vai ser sofrido daqui para frente. Você já fez isso, né, mulher? Tem outra pessoa aí dentro que você não sabe que tem, ela se manifesta de vez em quando. É verdade. Seu marido fala isso, você não acredita, mas agora eu também estou falando isso para você. 2 pessoas falando, talvez já seja para pensar. Tem outro ser aí dentro. E aí, de repente, você chegou no aniversário que você estava indo. E você desceu do carro, e a porta bateu de novo, pum, aquele ser se dissipou. É difícil ser um só. É difícil. Olha como é difícil. Nós conseguimos concordar com algumas coisas em casa. Sobre como as coisas vão ser geridas, sobre qual caminho nós vamos seguir, sobre o que nós vamos fazer. É muito difícil. Mas isso é realizado sobrenaturalmente pelo Senhor. E a lição aqui para nós, e por isso nós precisamos pensar nisso, porque se a nossa família realmente é onde Deus age sobrenaturalmente, nós precisamos nos submeter e submeter nossa casa à verdade das Escrituras, à presença de Deus, à ação do Espírito Santo, porque a única forma desse negócio maluco que é a família dar certo é se Deus, de forma sobrenatural, agir em nós. Porque se deixar na nossa mão, irmãos, nós vamos estragar tudo. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos sair para jantar com a nossa esposa e aborrecer ela. Você prepara aquele negócio, dá tudo errado. Só Deus, irmãos. Nós somos muito inocentes se nós não tivermos a convicção de que a única forma da nossa família ser sustentada é pelas poderosas mãos do nosso Deus. Se ficar nas nossas mãos, nós vamos desgastar essa relação até que ela seja como uma roupa prestes a se rasgar. 6º lugar, na família vivemos despidos. Calma, não é esse tipo de despidos que eu estou dizendo aí. Você já se animou aí, né? Dizendo, agora só vou andar assim em casa, né? Calma, não é essa a ideia, tá? Por favor, se você já tem mais de 40, poupe sua esposa disso, essa visão horrorosa, né? Mas a ideia de família é onde nós vivemos despidos. E se na sua casa, irmão, você não pode viver despido, emocionalmente despido, intelectualmente despido, tem alguma coisa errada. Se a sua casa não é um lugar onde as pessoas podem ter opinião, se a sua casa não é um lugar onde as pessoas têm liberdade para pensar, ainda que debaixo de pressão, porque a vida é debaixo de pressão, mas despidos, onde nós podemos sentir o que sentimos,
pensar o que pensamos, sem medo de sermos nós humilhados e envergonhados pelas fraquezas que nós temos. É interessante que aqui diz que o homem e a mulher viviam nus, e é lógico que é um nu literal aqui, né? Tanto que quando eles pecam, essa nudez se torna um problema. E nós precisamos pensar nisso, irmãos, porque naturalmente, pessoas desnudas em nossa casa, intelectualmente desnudas, emocionalmente desnudas, espiritualmente desnudas, elas vão buscar se cobrir, porque a nudez incomoda. Não incomodava aqui. Eles podiam viver assim, porque não havia, naquele primeiro casal, o pecado que torna tudo tão mais feio. Mas a família não foi projetada para ser um lugar onde tudo é feio. Já basta você na sua casa. Outras coisas não precisam ser feias. Nós não precisamos de um lugar onde o nosso sentimento precisa ser represado. Porque nós já temos esse lugar, aliás, temos diversos desses lugares o dia inteiro na nossa vida. Nós temos nosso local de trabalho, onde nossas emoções precisam ser represadas. Nós temos os nossos relacionamentos de amizade, onde nem sempre dá para ser quem nós somos. A escola, para aqueles que estão nela. Nós sempre temos lugar. A igreja, às vezes. A igreja. Você já percebeu como às vezes a pessoa chega cabisbaixo na igreja e a pessoa, em vez de ouvir o que aconteceu, ela dá um tapinha nas costas e diz para a pessoa assim: levanta a cabeça, meu irmão, você é filho de Deus. Como se o cara não soubesse disso. Você já viu como a gente faz com gente em depressão? Você precisa lutar contra isso. A pessoa está fazendo o quê? Se não for lutar. Nós temos dificuldade de que as pessoas sejam desnudas diante de nós. É por isso que muita gente é cínico. Fala o que precisa falar, fala o que você quer ouvir, e aí você fica felizão porque a pessoa disse que o que você queria ouvir, mas não tem verdade naquilo. E se não tiver verdade na nossa casa, irmão, sobrou o quê? Se a gente não puder viver em casa despido, sentindo o que a gente está sentindo, pensando as coisas que a gente está pensando, ainda que seja uma grande besteira, a gente vai ter diversas dificuldades. E eu confesso a você, irmãos, que eu penso que esse seja uma das grandes dificuldades que o homem tem. Permitir que sua esposa e seus filhos estejam despidos diante dele. Porque o que o pai mais deseja é que os seus filhos sejam bem-sucedidos. E a gente confunde o sucesso bíblico com o sucesso social. E a nossa pressão é para que os nossos filhos falem as coisas certas, pensem as coisas certas, sintam as coisas certas. E a liberdade de ser quem você é vai sendo perdida. Essa é uma luta minha. Talvez essa seja uma luta sua. De permitir que as pessoas ao seu redor possam viver despidas. E ser quem elas são por completo. Porque a família foi criada para que a gente viva despido. O que encobre a nossa nudez é o pecado. Em último lugar, na família nós vivemos sem vergonha. Tem muito sem vergonha, mas não é esse tipo de sem vergonha também. Né? A Bíblia diz que eles não sentiam vergonha. E quando nós olhamos para essa expressão, eles não sentiam vergonha, nós podemos, de uma forma muito simples, imaginar que o que as pessoas eram não incomodava. Que as suas falhas, de forma alguma, tinham alguma influência, influenciavam o sentimento que um tinha pelo outro. Que as suas limitações, dificilmente, ou não, de forma nenhuma, influenciariam aquilo que eles sentiam um pelo outro. Sabe, irmãos, cada um de nós é completamente diferente. Se você olhar para o lado, você vai ver que nós somos muito diferentes.
diferentes na maneira de pensar, no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de reagir. Mas essas diferenças, elas completam a família. Elas não deveriam ser um problema, ao contrário disso, elas deveriam ser um privilégio. Porque é nessas diferenças entre o que nós somos, pensamos, sonhamos, sentimos, é que nós juntos crescemos como pessoas, crescemos como família. Viver sem vergonha de ser quem nós somos é muito difícil. Mas o único lugar onde nós podemos ser assim é em casa. Nós não podemos ser assim em nenhum outro lugar. O único lugar onde nós podemos ser quem somos é em casa. E tem uma coisa interessante, irmãos. Às vezes nós não vivemos sem vergonha em casa. Ou seja, nós não vivemos sabendo de quem nós somos, olhando para a nudez um do outro, sem ter vergonha disso, dessas imperfeições. E quando nós fazemos isso, não conseguimos viver essa liberdade, nós escondemos de nós mesmos as verdades sobre a nossa vida. Você já parou para pensar, irmão, quanta coisa nós pensamos que nós não queremos que ninguém saiba? E você já pensou como isso é perigoso para que nós nos tornemos cínicos? Como é perigoso, irmão, que a gente sempre esteja bem quando a gente não está bem. Houve um tempo que muitos de nós aqui viveu numa realidade religiosa assim, onde você precisava chegar na igreja e precisava estar tudo bem. E talvez você já tenha até usado uma seguinte expressão: chegou na igreja e como é que está, varão? Chamou de varão, já sabe que você não pode vacilar. Se vacilar, o couro come. E o cara fala: como é que você está, varão? E aí a sua resposta automática é só vitória. E aí eu olho para aquele cara e digo: eu queria ser assim. Eu queria ser assim. Eu fico pensando assim: não, deixa ele perguntar para mim não, deixa ele perguntar para mim não. Porque a nossa vida não é assim, irmãos. A nossa vida não é essa beleza toda que às vezes nós anunciamos. Eu também não estou dizendo aqui que você deve... Cara, perguntei como é que está, irmão. Ih, está ruim, ó. Senta aí que eu vou contar a história. Não é isso que eu estou dizendo também. Mas se você não pode fazer isso em casa, você vai fazer aonde? Onde você vai fazer? Na terapia? Às vezes as pessoas fazem isso no aconselhamento pastoral. Às vezes fazem na terapia. Mas não conseguem fazer em casa. E não é um problema da pessoa se abrir, porque ela se abre no aconselhamento e ela se abre na terapia. Às vezes o problema é o ambiente. Como nós não permitimos que as pessoas não tenham vergonha. É difícil para nós isso. Mas eles viviam nus e não tinham vergonha. Não tinham nenhuma angústia em seu coração com relação ao que o outro era. E a família foi desenhada para isso, irmãos, para ser aquele lugar que é como uma espécie de porto seguro para você. Onde depois de um dia inteiro de lutas, batalhas e dificuldades, você tenha para onde voltar, onde você pode ser quem você é. Porque depois de um dia inteiro sendo quem outras pessoas exigem que você seja, você precisa de um lugar onde você possa ser quem você é. Esse é um desafio para nós, irmãos. E o desejo do meu coração aqui não é de forma nenhuma fazer outra coisa, senão provocar você a refletir sobre isso. Porque preparar esse texto para mim foi um tapa na cara, como diriam alguns, né? Porque eu olhei para muitas lutas que são minhas e que vão ficando. Muitas dificuldades que são minhas e que vão ficando para lá. Porque quando você tem uma família de pessoas que te apoiam,
uma das tentações ou dos perigos de ter uma família que te apoia muito é você nunca tratar aquilo que está ruim em você. Porque não importa quem você seja, você é amado. E é importante que a gente seja amado, mas é muito importante que a gente seja tratado. É muito importante que as nossas imperfeições sejam apontadas. Só é possível tratar uma doença depois que essa doença é diagnosticada. Só é possível uma transformação depois que nós diagnosticamos o que precisa ser transformado. Não dá para a gente lidar com problemas sem que haja uma clareza sobre eles. Eles precisam ser apontados. Eu tenho um amigo que todas as vezes foi meu pastor, e ele, todas as vezes que eu vinha com uma ideia, eu sempre apresentava alguma ideia para ele. Quem anda comigo sabe que ideias não me faltam, né? Faltam outras coisas, mas ideias não. Todo dia eu tenho uma ideia nova, né? Fora as muitas que eu enterro. Mas eu levava uma ideia para ele e ele fazia um papel que me irritava profundamente. Porque quando você leva uma ideia para alguém, irmão, você não quer que a pessoa te diga, mas tem esse problema, esse problema, esse problema. Você quer que a pessoa diga assim, rapaz, que ideia! É hoje que nós vamos fazer ou amanhã? Não é isso que você quer? Quando você chega para sua esposa e diz assim, amor, eu estava querendo trocar de carro. A única coisa que você não quer ouvir é, a gente está duro, vai trocar de carro, vai fazer prestação uma hora dessa, o carro está bom, não sei o quê. Você não quer ouvir aquilo. Você quer ouvir assim, amor, você trabalha tanto, você merece um carrinho melhor. Qual que você está pensando? Não é isso que a gente quer ouvir? Mas ele fazia um papel contrário disso. Ele apontava todos os defeitos da minha ideia e eu saía de lá me achando um idiota. E eu falava, eu não vou mais levar. Mas eu não resistia. Era maior que eu. E um dia, eu, irritado com aquilo, eu falei, mas por que você faz isso? Ele falou, porque se você vencer todos os pontos negativos, o que sobrar é a boa ideia. Então, o meu papel é esse. Só que quem gosta disso dentro de casa? Você já imaginou, rapaz? Não, já imaginou, você já imaginou. Talvez você já até experimentou. Toda ideia que você tem é ruim. Acho que eu vou de azul na igreja hoje. De azul? Você não vai de verde. Até a roupa. Você está rindo, né? Mas é para não chorar. Ninguém gosta. Mas você sabe que tem uma coisa boa em casa? É quando você tem alguém que aponta aquilo que precisa ser apontado. Se tem uma coisa boa, é quando na sua casa você tem alguém que diz para você está gastando demais. Você já parou para pensar? Meu Deus, o olhar de uns para os outros aí. Tem coisas que só eu vejo aqui. Meu Deus, deixa eu lembrar o que eu estava falando aqui. Quando você tem alguém que diz para você está errado, você tem um presente de Deus do seu lado. Não sobre gosto. Não sobre eu gosto disso ou não gosto. Eu queria assim ou não queria. Mas quando você tem alguém que diz para você está errado. Você tem uma pérola preciosa do Senhor do seu lado. Não se acha não, mano. É só metáfora, né? Bom, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, irmão. Tudo isso que eu estou falando, eu tenho no meu coração um desejo, que você possa levar isso contigo, pensar sobre isso, refletir sobre essas coisas, colocar isso diante de Deus, porque a jornada que você tem para construir uma família, ela é injusta. Porque enquanto você anda na rua guardando os seus olhos, você está andando na rua, passa aquela mulher que é um feriado nacional. Aí, é legal quando eu falo isso, os homens fazem de conta que não sei nem o que é isso.
Eles fazem uma cara assim. E você está guardando os seus olhos. Porque você tem um compromisso com o seu Deus. Porque você tem um compromisso com a pessoa com quem você vive. Enquanto é isso que você está fazendo, ao ligar a sua televisão, você é bombardeado de mensagens dizendo que você é um idiota por fazer isso. Que enquanto você pega o seu dinheiro e todo o seu pensamento é o que eu posso fazer pela minha casa, você tem um monte de colegas de trabalho cujas ações fazem você parecer um idiota por ser assim. Enquanto você tem toda a sua energia voltada para os seus filhos, em amar os seus filhos, em amar a sua casa, você tem um bando de gente ao seu redor que faz com que você pareça um idiota por ser assim. É injusta a sua batalha, é injusta a nossa batalha. É por isso que nós precisamos lembrar-nos que o propósito maior para a nossa família é que Deus seja glorificado nela. Eu quero encerrar com esse texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 28. O texto diz assim: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. O propósito de Deus para a sua casa é que Deus seja glorificado nela. Então não importa quão injusta seja a sua batalha, não importa quão difícil seja com que você se mantenha centrado naquilo que é a sua família, nada que você tenha, nenhuma das suas conquistas nunca será mais valiosa do que a família que Deus te deu. É ela que deve receber sua energia, seu amor, sua atenção. Não porque você é forte, amoroso ou atencioso, mas porque o Senhor tem te dado capacidade de ser na sua casa quem você precisa ser para a glória de Deus. Sabe o que é família? Família é aquilo que Deus te deu para edificar a sua vida e para que Ele seja glorificado nisso. E o Senhor sempre cumpre os seus propósitos. E o da sua família também cumprirá o propósito de que Deus seja glorificado. Não importa o que os teus olhos estejam vendo agora, Deus sempre cumpre os seus propósitos e Ele será glorificado na sua família. Senhor, nós te louvamos pela família que nós temos, Deus. Apesar de nós, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as batalhas e lutas que muitos de nós enfrentamos aqui, Deus, alguns com seus cônjuges, alguns com seus filhos, alguns com seus pais. Cada um de nós tem suas próprias batalhas. Apesar de todas essas coisas, a nossa confiança está em que nossa família é sustentada pelo Senhor, que nossa família é graça de Deus, que a nossa família tem um propósito maior de glorificar o Teu nome. Nós sabemos, Deus, que o Senhor conduzirá a nossa casa para que, ao olharem para a nossa família, as pessoas possam ver quão bondoso, amoroso e poderoso o Senhor é. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. Nenhum de nós tem a capacidade de, sozinhos, sustentar um tão grandioso projeto como é uma família. Mas o Senhor consegue, o Senhor pode, o Senhor é poderoso. O Senhor tem feito isso ao longo de toda a história. E nós confiamos a nossa família em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é bom, que Tua bondade, misericórdia duram para todo sempre. Por isso a nossa oração é que o Senhor guarde a nossa casa, nos dê fé para que nós possamos declarar que nós e nossa casa serviremos ao Senhor, e nos dê forças para que nós possamos assumir todas as nossas responsabilidades, mas que acima de tudo o Teu Espírito Santo molde quem nós somos, para que sejamos pais melhores, filhos melhores, maridos, esposas, avós, que glorifiquem ao Senhor.
Muito obrigado, Deus, por nossa família. Nós te louvamos em nome de Jesus, Deus. Amém.